Obrigado, queridos. A graça e paz. Amém. Pastor, pastores, liderança dessa igreja, muitíssimo obrigado, não só pela calorosa saudação, imerecida, porque a graça é do Senhor sobre nossas vidas, mas eu fico pensando, por que Serra e a comunidade evangélica Vida não é tão mais perto de Maringá? Pelo carinho de vocês, pela espiritualidade, pela presença de Deus, pelo envolvimento de vocês em uma conferência missionária. E olha, é raro ver uma conferência com esse vigor. É raro. Parabéns, queridos. Parabéns a todos que organizaram, quem participou. E é uma pena, porque seria uma das comunidades que eu gostaria de vir, beber, me nutrir, porque a gente também precisa. A palavra diz que temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então não existe no campo missionário super-homens. Nós comemos aquele mesmo arrozinho com feijão, temos a mesma luta da dependência do Senhor para o pão cotidiano, para a educação e espiritualidade dos nossos filhos, para ouvir a Deus em que caminho seguir, qual é o novo passo. E nós temos um agravante também, pastor. A gente pastoreia uma congregação que está de tempo integral. Então, pastorear uma base de Jocum, um ministério de Jocum, você imagina essa igreja toda de tempo integral, junto com a gente. Não aquele tempo integral que foi falado aqui, né? Porque todos estamos no tempo integral, né, Paulinho? Não tem jeito de servir ao Senhor parcialmente. Estamos de tempo integral na obra. Mas estar de tempo integral, envolvido diretamente na obra, é isso que uma base de Jocum é. É uma comunidade onde ali a gente junta os sonhos, as visões, os propósitos, buscamos a Deus juntos e seguimos. E algumas dessas situações, em situações inusitadas e quase que humanamente falando, improváveis para a razão humana. Mas Deus tem feito coisas grandes, Deus tem feito proezas. Eu mesmo me pergunto, por que eu, Jesus? Tem tanta gente mais gabaritada, tem tanta gente mais preparado, tem tanta gente com mais vigor. Eu estou esperando virar o ano que vem já para pegar meu selinho do carro, para parar mais perto da porta do mercado, para ficar, né, aquela filinha mais curta no banco, mas esse dia ainda não chegou. O ano que vem eu estou aí, agraciado. Mas tem muito vigor. Agora, nós nos completamos como corpo. Ele estabeleceu uns para pastores, outros para mestres e assim por diante, outros para evangelistas, com vista o aperfeiçoamento do santo para que o santo desempenhe o seu serviço. Então há uma expectativa de um trabalho coletivo, de um exército gigante. Paulinho nos trouxe aqui uma aula de história, navegando na linha do tempo, através da oralidade, a comunicação sóbria, e costurou a história aqui para nós, da primeira onda missionária, da segunda onda missionária, né, com William Carey, com Hudson Taylor, a terceira onda missionária, e essa agora que eles chamam de possível quarta onda, que começou com Loren Cunningham e Bill Bright. É uma releitura de uma onda missionária que pode ser que a gente esteja enfrentando agora. É essa que contempla a igreja toda num envolvimento total nas 7 áreas de influência ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é um ato que apaga os atos da história e não é um movimento que cobre o outro, mas ele é sinérgico, como toda onda. Quando uma vai descendo, ela empurra toda aquela água para uma nova onda começando. Então é uma sinergia de movimento na linha do tempo missional que Deus tem
nos dado. E tem sido, parece que a intermitência dessas ondas tem se acelerado, talvez devido à urgência que Deus vê a humanidade, porque o mundo jaz no maligno. A gente vê coisa em nossos dias que há 30 anos atrás seria inadmissível pensar. A comunicação se acelerou de tal maneira onde tanto as coisas boas, as boas notícias batem à nossa porta, mas também uma quantidade imensa de lixo bate na porta das pessoas. Antigamente você precisava sair à caça do pecado na esquina, numa banquinha. Hoje o pecado vem como um pop-up na tela do seu computador, vem no seu e-mail. Mas Deus não está perdendo território não, tá? Pode ficar tranquilo, que a igreja segue caminhando. O Senhor é Senhor da história, mesmo nas fases mais difíceis, né, que o Evangelho, a palavra ficou confinada a um clero e o povo não teve acesso, o Senhor cria uma forma de avivar a sua obra. E a reforma vem e nos traz essa oportunidade de ter a palavra em nossas mãos. E essa palavra, ela vem com uma diversidade de oportunidades. Então Deus está contando conosco. Obrigado. O microfone um pouco mais perto da boca para lá atrás escutar, né? Tá bom, eu vou aprender. O culto seguinte das 7, pastor, eu acho que eu já consegui. Então, queridos, há uma expectativa. Eu estava estudando algumas biografias, nós vamos ver o vídeo do movimento A Bíblia em Cada Casa, que é parte de um mover internacional que tomou forma agora, principalmente por causa de 2013, em Caldas Novas, Goiás, quando fizemos o primeiro Bíblia em Cada Casa. A primeira cidade das 5.573 cidades que vamos fazer até 2050 em nome de Jesus. Cada lar brasileiro com um exemplar da palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. Amém. Parecia uma utopia há anos atrás, quando Jesus compartilhou isso no sofá lá de casa. Falei, Jesus, 50 milhões de Bíblias, mais ou menos, só para começar. São 5.573 municípios, e naquela época tinha aí Minha Casa e Minha Vida. Falei, não vamos dar conta de correr atrás de condomínio só pelo Minha Casa e Minha Vida, está abrindo uma casa em cada lugar. Mas Jesus começa a trazer para a gente essas possibilidades, e no final desse culto eu gostaria de te convidar para estar envolvido nesse movimento de abibliamento, que é parte dessa quarta onda, de democratizar a palavra. Vendo isso, ninguém está de fora. Eu fui ver a biografia de João Ferreira de Almeida, porque eu optei pela RA, a Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida, para ser a Bíblia chefe da campanha, não tanto pela facilidade da leitura, que ela já é um pouquinho arcaica, mas pela biografia de João Ferreira de Almeida. Queridos, esse garoto, João Ferreira de Almeida, aos 14 anos, foge da Inquisição da Europa e vai para a Ásia, Índia, Goa, Ceilão, o antigo Ceilão, Sri Lanka, né? E aos 15 anos de idade, 15 aninhos de idade, esse menino faz a tradução do Evangelho de João para o português. Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou um garoto de 15 aninhos de idade, chamado João Ferreira de Almeida, traduziu para nós o Evangelho de João. E aos 17, todo o Novo Testamento estava traduzido para a minha língua materna, para a minha língua do coração, para a tua língua do coração, e chegou até nós. Não foi sem preço. Não é aleatório. Deus, quando pega uma criança para fazer isso, o sentido de urgência é grande. Pode ter certeza. Quando ele pega um menino para derrotar um Golias, o sentido de urgência é grande.
Quando ele pega uma donzela, uma moça, uma jovem para interceder pelo seu povo diante do rei, o sentido de urgência é grande. Então Jesus está trazendo hoje aquilo que ele já vem fazendo, uma tarefa multigeracional. Sempre em missões a gente tem aquelas velinhas, no passado fazia isso, né? Você acendia uma vela ou uma pira e você vinha e empoderava a próxima geração, acendendo aquela chama para que aquela próxima geração pudesse seguir a carreira de missão. Nós estamos vendo uma realidade diferente agora, pastor. Não existe essa passagem de bastão. Nós estamos correndo juntos. Jovens, velhos e crianças, no mesmo propósito, famílias inteiras, juntos, correndo a mesma carreira da fé. É um tempo diferente, é um tempo maravilhoso que a gente está vivendo. Deus já vem implantando esse DNA desse momento ao longo da linha do tempo da história, e só agora a gente consegue ver isso. Presta atenção, é uma onda missionária multigeracional. Ninguém vai aposentar, mesmo porque minha oração para quem se envolver no projeto até 2050 é que Jesus preserve a vida de cada um que disser sim para o projeto. Então você está proibido de morrer até 2050, tá bom? Ele não falou nada se ele vai responder, mas eu estou crendo. Quem se envolver no projeto, quer vida longa, se envolva no movimento de abibliamento. Em 2013, o Loren Cunningham, fundador da Jocum, veio então para Caldas Novas, sendo o nosso preletor, e ele não sabia que nós iríamos colocá-lo na rua, para bater de porta em porta, e assim o fizemos. Colocamos ele na rua lá, para ele estar se envolvendo então com o projeto, e a hora que ele voltou para casa, nós tínhamos feito uma leitura bíblica em praça pública, que é um negócio fantástico, viu, pastor? A gente leva a Bíblia, uma Bíblia dessa letra gigante, grandona, e a gente põe um púlpito no meio da praça. E nós começamos na quarta-feira e terminamos no sábado à noite. Entregamos com um culto ao ar livre a leitura de Gênesis e Apocalipse de 72 a 80 horas, no máximo. Famílias inteiras das igrejas passando por lá. Pai, filha, adolescente, 2h30 da manhã. Um pai começa a ler e a filhinha aqui do lado toma a palavra e continua lendo, e esse pai, como diz o mineiro, desanda a chorar. Você vê uma afinidade, uma mão passada no ombro, com orgulho, com satisfação, porque a família junta, lendo a palavra em praça pública. Eu fico olhando para aquilo e choro o tempo inteiro, eu já sou chorão. Mas vendo essas situações assim, de Deus trazendo a palavra para as pessoas. Queridos, as pessoas vêm ali e ficam, como é que é isso? Eu passei ontem e vocês estavam lendo, é tudo? Sim, é tudo. A Bíblia toda? Sim, a Bíblia toda. Amanhã vocês vão estar aqui? Vamos, amanhã nós vamos estar aqui. Se quiser vir no meio da noite também, está aqui. Uns taxistas que estavam na praça, pastor, tem como o senhor botar um sonzinho? Por quê? Em respeito à comunidade, aos bares que estavam ali com seu happy hour, eu não quis ser uma pessoa que provocasse algo com um momento religioso e botasse um som para competir com o happy hour, né, o violãozinho ao vivo, aquela coisa toda. Eu não queria criar antipatia, eu queria criar empatia, que as pessoas gostassem de nos ter na praça. E eu falei, eu não vou colocar som, querido, porque pode competir com as pessoas lá fora. É o negócio dele, está gerando emprego, né? Ele precisa desse trabalho, ele precisa do cliente vir ali com o meu espetinho, com macaxeira, aquela farinha gostosa, temperada, né? Com piqui, para quem gosta. E ele falou, eu sou taxista aqui. Se eu falar com eles, tem algum problema? Eu falei, não, querido, se você falar com eles e eles concordarem, queridos, de hora para outra, o som da praça inteira, assim, foi aos poucos sendo abaixado.
Aí eu liguei para o rapaz do som que a gente contrata lá, falei, rapaz, você deu uma caixinha dessa que a gente possa pôr o microfone aí, desculpe o horário. Não, podemos sim, tô levando. E levou uma caixinha e nós colocamos lá. E esse taxista perguntou, eu não estou na lista, eu posso ler? Eu falei, pode, querido, não tem problema não, pode ler, veio. Tem capítulo suficiente para todo mundo, nos faça esse favor. E ele veio para ler, e eu sempre deixo uma equipe da Jocum assim, se alguém dormiu demais, não acordou às 3 da manhã, a equipe entra em ação. Mas a gente faz com que toda a membresia das igrejas que estão envolvidas e querem ter esse prazer de ler a Bíblia em praça pública, gente, é um negócio fantástico quando você traz para a atmosfera de uma cidade, uma praça que às vezes é tida por encontro de prostituição e drogas, e você está lendo a palavra ali dentro. O território começa a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. A atmosfera da presença de Deus vai tomando conta daquele lugar. Tem pessoas que começam a ler e não dá conta. Aí você tem que pular dentro, fala, chora um pouquinho, irmão, toma um lencinho, depois você volta, a hora que você se recompor desse encontro com a palavra. Então a gente faz ali. A mídia local é espontânea e ela vem, e uma afiliada, se não me engano era da Rede Globo, lá de Caldas Novas, ela vinha todos os dias, de quinta a sábado, no Jornal da Manhã, no Jornal da Tarde. Pastor, que livro que é agora? O que esse livro fala? Olha só, queridos, a oportunidade num canal aberto. Tem alguma aplicabilidade disso que vocês estão lendo para a nossa geração, para a nossa cidade, para as nossas famílias? E aí você tem a oportunidade de explicar todas as vezes que ela vinha. O contexto da palavra, do versículo central daquele livro, qual era a mensagem, a quem foi dirigido e qual era a aplicabilidade para os povos no futuro. Então Deus está levantando um grande mover. E esse mover tem a ver com as 7 áreas de influência e o abibliamento. Pastor Cote usa um jargão que diz, não existe avivamento sem o abibliamento. A palavra tem que chegar primeiro. Se a palavra entrar, o avivamento acontece. A palavra de Deus, ela transforma. Salmo 138, 2 diz, olharei para o teu santo templo e glorificarei o teu nome, por causa do teu nome e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Queridos, dentro dessa verdade, do Salmo 138, 2, nós estamos em um outro plano. A igreja hoje que pensa que nós somos o rei da cocada, que tudo é desenhado para nós, que nós determinamos para Deus, e Deus é um servo que vai fazer a minha vontade, é perigoso. Perigoso. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse salmo diz, pois ele magnificou, botou a seu holofote, acima de tudo, no nome dele, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Senhor. Os holofotes estão no nome do Senhor e na palavra do Senhor. Essa que esmiuça a penha. Essa que convence o homem, juntamente com a presença viva do Espírito Santo, de pecado, juízo e justiça. Querendo ou não, de uma maneira ou de outra, todos nós passamos por esse processo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Viva e eficaz. Transformadora. O que é interessante é a forma transnacional e transcultural que essa palavra vai tomando forma nas nações. Tem um videozinho aqui, se a gente conseguir soltar mais tarde. Eu fiz um pedalando por Bíblias lá no Nepal. Depois que eu estava lá, eu pensei, Jesus, não daria para ter escolhido o Cerrado, que é uma coisa um pouco mais plana. Eu esqueci que era nos Himalaias. Fazer um pedal, um mountain bike no Himalaia, que insanidade. Mas chegamos.
E aquela brincadeirinha de Facebook, a força disso, missionalmente falando, é muito interessante, queridos. Eu postei lá porque eu tenho um missionário no local e ele falou: tio, vem para cá porque eu quero pedalar contigo. Eu falei: rapaz, a gente pode fazer um pedal com propósito, vamos orar. E logo começaram: olha, eu não posso ir, mas se você for, te ajudo. Eu falei: opa, acho que vai render esse negócio. E eu coloquei no Facebook, Pedalando por Bíblias Nepal. 19 ciclistas apareceram, 19 missionários, integrantes de Team Street, integrantes de Universidade Missional lá de Maringá, gente da Tailândia, gente 2 dos Estados Unidos, e fomos lá para o Nepal. Levar a palavra para um povo, 200 Bíblias em Nepali, a um local sensível. Uma equipe da Jocum Seifa, uma ocasião, nesse mesmo lugar, saiu de lá corrido debaixo de facões pelos hindus radicais. E nós estávamos indo no mesmo local, mas desta feita para entregar a palavra e ter empatia com aquele povo através da ajuda que a gente prestou pós o terremoto de 2015. E Jesus se fez presente naquele lugar. Como resultado disso, eu não sei se você já viu falar das Meninas dos Olhos de Deus. Procura saber, é um projeto interessante, tem brasileiros encabeçando isso lá. O tráfico humano, ele é intenso aqui no Brasil, mas não é tão divulgado. Mas para lá, meninas nepalesas, porque são queridos, são lindos, são dóceis, e por causa de questões econômicas dos campesinos, essas meninas são vendidas ou roubadas. Ficam no campo ajudando os pais, são furtadas, são roubadas ou são vendidas de comunidades pobres e são levadas principalmente para a Índia. Eu estive num dos centros de prostituição da Índia, tem 300 mil prostitutas legalizadas, fora todas aquelas meninas, e aquelas meninas ficam em portinholas pequenas, num desses redutos, e elas ficam como que as nações convidando os seus clientes para entrarem. Mas eles pegam as meninas, põem na frente, para que elas sejam o teaser, a isca, para que os clientes cheguem. Aí uma equipe de brasileira começa lá um projeto Menina dos Olhos de Deus. E esse projeto Menina dos Olhos de Deus é um abrigo. É um abrigo onde essas meninas têm o seu conforto, têm a sua dignidade restaurada. E essa viagem agora, fazendo Bíblia em cada casa no Nepal, rendeu o coração quebrantado de um dos filhos do reitor da Universidade de Maringá, o Unicesumar. Ele estava junto conosco e ele agora quer fazer uma ponte de pegar meninas daquela região, abrigarem uma agência missionária, dentre elas Jocum, e mesmo construir um abrigo na cidade de Maringá e levar educação, uma formação profissional para essas meninas, sem contrapartida financeira, para que no futuro elas possam voltar para lá. Não apenas com a dignidade restaurada, mas uma profissional, não tendo que nunca mais passar por isso, por ser uma profissional capacitada, estudada. Coisa simples, ideia simples. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos
para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela se manifestou, querido, ao ponto de eu e você não merecer. Você sabe disso, né? Alguém já te contou isso? Nós não merecíamos. Não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém se alinhou a ponto de dizer, eu mereço essa graça salvadora porque eu sou bom, porque não tem nenhum bom. Todos nós aqui somos frutos dessa graça redentora. Agora, essa graça, ela tem uma expectativa, porque ela é primeiramente educadora, ela quer trabalhar com esses que já estão aqui. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação e ele dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para não haver pregado a muitos, eu mesmo venha a ser desqualificado. Então, queridos, nós precisamos desse rebanho inteiro. E nós estamos vendo, eu trabalho muito com evangelismo, a minha preferência de trabalho não é estar na igreja, desafiando a igreja. Minha preferência de trabalho é estar em Oktoberfest, estar em passagem de ano em Copacabana, festa de peão de boiadeiro em Barretos, batendo de casa em casa. Eu sou pioneiro, minha preferência ministerial são as ruas. Mas eu entendo que antigamente você tinha um número curto, pequeno, de desviados. Hoje não. Hoje é um alto número de desviados. Nós estamos alcançando muita gente, eles estão entrando por ali e saindo por lá. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Se está faltando alguma coisa para você, de pastoreio, não culpa a igreja, não. Cuida de ti mesmo, seja seu sacerdote. Deixa eles complementarem. Mas nós precisamos de você inteiro. Esse exército que Deus está levantando precisa de você inteira. Quando você se mantém fiel no seu propósito diante de Deus, não é só para você. Porque Deus quer nos enviar. Porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, antes o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a educação da graça é transformar a nossa vida pecaminosa em algo mais parecido com um processo de santificação. O apóstolo Paulo entende isso também e diz para nós, não apavora não julgo havê-lo alcançado, mas eu prossigo para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Não estou pronto ainda, mas eu estou em processo. Nós vamos estar em processo. Não apavore, as coisas vão dar errado, algumas coisas não vão dar certo, mas nós somos os ordinários, extraordinários que Deus tem levantado. Pessoas comuns, gente comum, para fazer uma obra em comum, algo diferente, que nunca a vida de missões experimentou antes. Um avivamento no Brasil, porque nós vamos bater em todas as casas. Amém. Como eu pensei lá no meu sofá, quando Jesus me falou sobre o abibliamento no Brasil, eu pensei, vamos sonhar, né? Custa nada. Nós temos aí Henry Ford, sonhou com um veículo para cada família americana. Bill Gates sonhou com um computador em cada lar americano. Eu sonho com a Bíblia em cada casa do Brasil, no mínimo. Por que não? Né? E se um veículo, um computador, fez uma diferença tão grande na vida das pessoas, né? Essa locomoção, quão maior será o benefício na vida das famílias da terra, quando a palavra achar guarida nos corações dos povos. Então, isso que aconteceu com você precisa replicar. E quando o menino João Ferreira de Almeida diz, porquanto a graça, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quer saber o quanto de fronteiras você precisa romper? Esse versículo é uma prova de que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Há espaço para expandirmos no nosso olhar natural, no nosso olhar espiritual,
Aliás, precisa ter fé, tá? Precisa ter fé. Eu sei que eu não posso alcançar todas as casas do Brasil, não posso. Alguém já disse, ó, fazendo a conta aqui, pastor, o senhor não vai viver esse tanto não, viu? Só quero te adiantar para o senhor não empolgar muito. Não tem problema, queridos. Nós somos um só corpo, multigeracional. E essa carreira é de todos nós. E nós vamos chegar lá. Porque Deus, origem. Nós pregamos algo que não é uma filosofia humana. Nós pregamos algo que não é uma invenção humana. Nós pregamos algo ou alguém que é o criador do universo, é o mentor de toda essa dinâmica da criação, todas essas leis que a gente mal e mal estuda na universidade. E já achamos que queremos matar Deus, o criador de todas essas coisas. É Ele que é o princípio e é Ele que é o fim. É esse a origem dessa salvação que a gente traz. E Hebreus nos diz, se Ele não poupou nem a anjo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem jeito. Se você está aqui dentro, você não tem Jesus, não tem escapatória. Não tem como escapar, a não ser se rendendo a Jesus. Porque Deus, origem, essa igreja existe porque Deus. Nossa vida está de pé porque Deus. Nosso trabalho, nossas habilidades, nossos dons porque Deus. Deus amou. Opa, você tinha passado por esse versículo e você pensou que ele é só essa pincelada, esse esboço? Ele tem conteúdo. Ele é grande pela sua essência, grande pela sua origem, grande pela sua essência. Amou, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus é amor, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Misturei os versículos, mas está valendo também, tá? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Fala menos e bebe mais, né? Obrigado, queridos. Vamos aplaudir o Senhor na vida desse amado. Olha que sensibilidade, queridos. Glória a Deus. Obrigado. Isso é igreja. A gente fazer uma leitura antecipada dos fatos, antes que comece a espumar a boca do pastor. Vamos dar uma... Ele está muito empolgado. Vamos dar uma aguinha para ele refrescar. Então, queridos, Deus, origem, amou, essência, o mundo, abrangência. Não existe projeto humano com essa amplitude. Nenhum programa político de qualquer governo conseguiu, alguns tentaram. Hitler tentou, Marx tentou. A abrangência do Evangelho é o único projeto, porque é um projeto de Deus com essa amplitude. Alcança todos os confins da terra, se adequa a todas as etnias, a todo clã, a toda família. Deus, vamos lá. Origem, amou, essência. O mundo, abrangência. De tal maneira, intensidade. Já estou vendo até os posts agora no Facebook, daqui a pouco, com esboçozinho, viu, pastor? De tal maneira, intensidade. Quando Jesus está lá no Getsemane orando, naquele momento de angústia, nós não temos ideia. Eu li uma vez uma descrição clínica do que acontecia no organismo para alguém suar gotas de sangue. O estresse emocional, a culpabilidade de pecados e tanta coisa.
Era uma convulsão das células para que Jesus suasse sangue, para que do seu corpo saísse sangue. Não temos ideia a intensidade, dentro dela a determinação de Jesus para vencer o pecado, por mim, por você e por cada ser humano, hoje na face da terra e os que ainda vão nascer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é um Deus que ama nos capacitar e nos munir de tudo aquilo que a gente precisa. Ele nos dá o pão cotidiano, esse que a gente ora à mesa todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Uma oração ensinada por Jesus. Agradeça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deu, Jeová Jireh, o provedor. Ele quer fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Uau! Ele deu seu único filho por propiciação pelo pecado da humanidade. Porque quando ele olha para a terra, ele não vê um justo. Ele não vê a mínima condição da comunicação, do elo ser reaberto. Ele bate no ombro do filhão dele, havia usado essa ilustração lá para trás, e ele o envia para morrer pelo meu pecado, de forma substitutiva, para nos dar a salvação. A primeira pré-eclâmpsia da minha esposa, meu filho faleceu aos 8º para o 9º mês. Eu falei aí um pouco mais tarde, acho que ontem, né? Eu falei da luta que a gente enfrenta na vida. E elas não devem ser o nosso norteio. A gente enfrenta a luta, mas Jesus já avisou, no mundo passais por aflições, mas tem de fé, tem de bom ânimo. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, e assim mesmo você vai conseguir, você vai vencer. Ninguém precisa encerrar o ciclo da história no momento que ela está acontecendo. Tem mais páginas que Deus quer escrever. E meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade, ele foi comprar a feira. Pensa num cara ruim de norte. Não achou a feira até hoje, não voltou mais. Esse desequilíbrio da falta da paternidade dentro de casa remeteu na dificuldade de entender Deus Pai no futuro. Depois eu conversei com meu pai, a gente se retratou, isso vai estar num livro, A Força Extraordinária do Perdão, que muito em breve, se Deus quiser, vai estar saindo. É uma autobiografia, mas um conteúdo que nos impulsiona a importância de reatar relacionamentos, de perdoar e de buscar ser perdoado, sendo pai, sendo filhos, marido, mulher, uma ferramenta para cura, às vezes até dentro da igreja. Mas eu estou lá no Rio de Janeiro, minha esposa está para ter o primeiro bebê, e eu fiquei a gente fez desde 1978, ininterruptamente na praia de Copacabana, evangelismo. E a gente fazia uns evangelismos contestados, tá? A gente fazia porque tinham 300 centros espíritas lá. E uma vez eu pensei, pô, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como é que funciona isso? Deixa eu fazer um teste. E nós pegamos 2 tendas, uma chamada Tenda do Pai Yeshua, a outra do Pai das Luzes. Um sacrilégio para a igreja na época. Mas, querido, uma porta de entrada, onde as pessoas vinham para receber o passe e saíam em paz.
Gente que vinha e entendia, e a gente fazia o negócio direitinho. Tinha uns irmãos brutamontes ali, ficavam de branco na porta da tenda. E a fila imensa. Uma vez eu fiz a estatística, juntando os teatros que a gente fazia, a gente computava aí quantas pessoas haviam se convertido para dar esse relatório para a igreja. As duas tendas tinham levado mais pessoas para Jesus do que todas as ações que a gente tinha feito no calçadão. Tenda do Pai Yeshua, o encontro com Jesus. E eu voltei, a gente fez a vigília de preparatória, né, para o evangelismo. Depois nós tivemos o evangelismo, que era a segunda noite acordado. Eu levava um trailer que eu usava para fazer a Madrugada do Carinho, que era um trailer da Carmanguia adaptado, levava médicos, dentistas, enfermeiros, tudo voluntário. Hoje as restrições são grandes, mas naquela época não era. Eu parava esse trailer lá no calçadão de Copacabana, era tão ousado, sem um alvará. E a Rio Tour e os outros pensavam, não é possível que alguém tenha tanta audácia de botar um trailer aqui, se não tiver permissão, e ninguém vinha perguntar. Eu ficava a noite inteira ali fazendo evangelismo, fazendo meu trabalho, bombeiro trazendo gente. Nunca, em todos os anos. Esse ano, aí fizemos evangelismo, voltei para casa, cheguei em casa, peguei minha esposa, levei para o aeroporto, ela ia ter o primeiro filho com a mamãe lá em Curitiba. Aí ela me liga um pouco mais tarde, assim que chegou, falou, amor, cheguei bem, mas estou com muita dor. Eu vou ligar para o médico. Ligou para o médico, era 1º de janeiro, ele estava numa ressaca, se é que chama aquilo de ressaca, né? Porque acho que ele ainda estava nos gorós. Falou, toma um Buscopan, minha filha, e descansa, isso é assim mesmo. Primeiro filho, a preocupação indevida. E ela ligou mais tarde e falou, amor, eu dormi, tomei o Buscopan, estou indo para o hospital, minha barriga está dura e eu estou com muita dor. E ela foi para o hospital. A terceira ligação que eu recebo, ela falou, amor, o neném morreu. Gente, a notícia que a mamãe falou, que o papai não volta para casa, ficou desse tamaninho, comparado à dor da notícia do neném morrer. Eu falei, tá bom, Jesus, chega, acabou, já fiz demais, porque eu, né? Você sabe, né? Porque eu, Jesus, de novo. Por que comigo? Por que com os outros? Por que eu quero transferir a dor para alguém? Por que não assimilar? Já que Jesus nos ensinou, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. A palavra diz que não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes Ele passou por todas as coisas, à nossa semelhança. Não tem nada novo debaixo do sol. Ele passou. Aí minha esposa falou, não vem hoje não, vem amanhã, você já tem 2 noites que você não dorme. Eu falei, tá bom, eu vou amanhã. Na época o líder da base de Curitiba, Edmilson, estava conosco lá no Rio de Janeiro, era obreiro nosso, e eu o chamei, deu 00:01, era amanhã, né? Então não descumpri nada do propósito da patroa. 3 noites seguidas sem dormir. Dirigi o carrinho, cheguei em Curitiba, cheguei lá, aquele quadro de dor terrível, minha sogra, pressão alta, meu sogro, pressão alta, ninguém em condições emocionais de providenciar o sepultamento, né, do natimorto. Eu pego esse menininho, minha esposa diz, registra ele, porque a gente teve uma vida juntos. Eu vou lá, registro o menino, pego aquele caixãozinho pequenininho, e a hora que eu estou saindo para o cemitério, o médico bate no meu ombro e falou, olha, eu sei que o senhor é um homem religioso, teu menino já foi, não quero tirar todo esse momento seu, mas tua esposa, a pressão não baixa. Já administramos tudo que a gente tinha que fazer. Então não esqueça, o senhor está lá, mas lembra de rezar por ela. Falei, tá bom, obrigado. E a outra coisa, antes de eu sair, ele falou, olha, eu sei que a gente poderia ter vindo e feito alguma coisa. Se você quiser me processar, quiser processar o hospital, fique à vontade, é um direito seu. Eu falei, querido, fica tranquilo, está perdoado, em nome de Jesus. Meu senhor
é o dono da vida. Se ele quiser, ele traz esse bebê agora. Vontade permissiva dele a gente não sabe, né? Mas fica tranquilo, não vai ter processo nenhum, não queremos um dinheiro dessa dor de jeito maneira. Pode ficar tranquilo, vai em paz. Se o senhor aprendeu alguma lição com a negligência, né? Usa isso para beneficiar o seu trabalho daqui para frente. E eu pego aquele caixãozinho, vou para o cemitério, uns amigos comigo. Queridos, e Deus, quando quer fazer as coisas, ele bota um requinte, né? E fez chover. Lembra de Jonas? Eu estava quase como Jonas, quero morrer. Estou triste até a morte. Eu estava como Jonas, né? Eu estava furioso. Não bastasse aquilo, eu não entendia, eu não estava conseguindo equacionar os pensamentos e a emoção, a dor. Nunca senti tanta dor em toda a minha vida. É um negócio indescritível. E saber que no mesmo momento que eu estava sepultando, eu poderia voltar para o hospital e a minha esposa está morta. Jesus, o que mais o senhor quer? O que mais o senhor quer de mim? Poxa vida, saí lá das Minas Gerais, vim servir o Senhor, fui para os índios Ticuna, servi na mata, sem dinheiro, quando 16 pessoas era para estar lá, 15 desistiram porque não tinha dinheiro, eu fui sem dinheiro. Cumpri meu propósito, vim para Jocum sem dinheiro, estou cumprindo meu propósito, tantos anos. O senhor me falou do Rio de Janeiro, eu morria de medo do Rio de Janeiro. Mas estou aqui, vim, e agora eu tenho que sepultar meu filho. Aí ele manda uma chuvinha. Mas não é uma chuva forte, é aquela chuvinha garoinha que vai pegando aqui, vai descendo, sabe? Vai descendo na nuca, assim, chuva curitibana, que vai te irritando em cada poro que ela passa. Mas tem um momento que ela vem e ela passa pelos seus olhos. E ela encontra com as lágrimas. E o conjunto dessa chuva vem e te traz para os lábios o sabor da dor, o sabor da perda. Ah, queridos, poetas e qualquer pessoa que valoriza essa sensibilidade extra, a sua alma está em pedaços. Falei para as pessoas ali por perto, eu pego aquele caixãozinho, sabe a razão, eu sei em quem tenho crido e é nisso que eu vou fazer, sem nenhuma emoção favorável. A emoção pesava contra mim. Peguei aquele caixãozinho e falei, Senhor, eu não entendo. Minha vontade humana, minha vontade missional é dizer, manda outra agora que eu já encerrei meu propósito, já fiz muito, já paguei um preço alto, traga alguém, eu vou cuidar da minha vida normalmente. Que coisa mais estúpida pensar uma coisa dessa. Ergui o caixãozinho e falei, tá aqui, é teu. Sepultei aquele menininho, olhei para 2 lápides do lado, aí começou a vir aqueles pensamentos, né? O que você vê na vida desses 2 homens? Eu falei, ixi, estou ficando doido agora, tá dando alguma coisa emocional aqui, que eu estou ouvindo voz, aquela voz audível. O que você vê na vida desses 2 homens? Aí eu falei para o pessoal, fiquei um pouco com vergonha de começar uma conversa ali com ninguém, e alguém resolver me internar, né? Então eu falei, ô gente, vocês podem ir, fiquem à vontade, porque eu vou ficar um pouquinho aqui. O pessoal foi embora, alguns me esperaram lá no carro, e eu fiquei ali. Aí Deus me perguntou, tá vendo esses 2 homens? O que você vê na vida deles? Eu falei, parece que um era rico, o outro era pobre, né? Um tinha até a foto do boi lá do engenho, daquela coisa errada toda, aquele mausoléu que a gente faz, né? Aqueles tributos que a gente costuma fazer nos cemitérios. O americano é bem mais simples, uma pedrinha, você passa lá, não tem nem que reformar nada, não está nada embolorado, tudo bonitinho. Mas nós não, aquele negoção lá que vai envelhecendo, aí a geração seguinte já não lembra mais e fica aquela coisa feia no cemitério. Eu falei, esse aí era rico, o outro era pobre, que era uma lápidezinha pequena. Ele falou, olha dentro
da placa de cada um. Você vai ver uma estrelinha, data de nascimento, um tracinho, data de falecimento. Aí eu olhei e falou, o que você vê na vida de cada um? Aí o poeta tenta arrumar alguma coisa, né? Eis que é a morte, essa coisa toda. Mas não saía nada, a dor era maior que qualquer coisa. Falei, Jesus, olha, vamos parar com essa conversa, tá bom? Eu não estou vendo nada, O senhor está querendo, o mineiro usa um termo engambelar, já ouviu esse termo? O senhor está querendo me engambelar, é? Eu quero curtir minha dor. Ele falou, sabe por que você não viu nada? Olha o tracinho. Aí eu olhei o tracinho. Tracinho um, tracinho outro. Ele falou, você sabe por quê? O que você vê no tracinho? Tracinho é a vida deles. Eu falei, vi nada. Francamente, não vi nada. Ele falou, sabe por que você não viu nada? Porque nenhum dos dois viveu uma vida digna que significasse qualquer coisa para a geração que veio após eles. Você quer que a sua vida seja um mero traço ilegível numa lápide de um cemitério qualquer? Eu falei, não, Jesus, misericórdia, depois de trabalhar tanto e ser em vão, um tracinho numa lápide ilegível para quem veio depois? Ele falou, pois é, eu estou te dando uma oportunidade de ter empatia comigo na relação de dar ao filho. Você deu o seu filho? Eu falei, não, nunca faria isso. Ele falou, pois eu dei o meu. Eu escolhi dar meu filho pela humanidade. Eu estou te dando a oportunidade de você ter empatia e entrar no meu coração paterno. Um local de dor. Que imersão na presença de Deus. Eu falei, Senhor, desculpa, perdão, foi mal. Ele falou, você não ergueu seu filho diante de mim? Eu falei, sim, Senhor, ergui. Ele falou, então erga o meu diante das nações. Erga meu filho diante das nações. Queridos, a fé que eu e você celebramos aqui e defendemos não nos custou nada. Foi só um rendimento básico, uma decisão básica de entender que nós não damos conta da nossa vida e a entregamos para o Senhor. Mas teve um preço para o Senhor de dar o seu Filho em nosso lugar. Essa salvação é grande pela origem. Deus amou, essência, o mundo que deu generosidade, seu único filho, preço. Um preço que foi pago por mim e por você. Para que todo o quê? Inclusão. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. E se ninguém fica de fora, como ouvirão se não há quem pregue? Ele nos confiou o ministério da reconciliação. A irmã Denise falou aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada. Não esperemos nos sistemas de governo desse planeta. Não vão resolver as questões espirituais das pessoas. A igreja que tem o Cristo como centro e o ergue diante das nações, ela é a resposta que o mundo precisa. Eu e você. Para que todo o que nele crê, grande pela sua facilidade. Todo o que? Inclusão, grande pela sua facilidade. Eu fui romeiro durante 9 anos, fui 7 anos pagador de promessa. E eu fazia com que aqueles 90 quilômetros de Uberlândia até Romaria de Água Suja fosse o mais penitente possível. Não era uma sandália confortável. Era um conga daquele que cozinha os dedos, porque tinha que ser um negócio que me custasse alguma coisa. Porque eu achava que eu que tinha que expiar os meus pecados. Tinha que fazer alguma coisa. Até que eu encontro Jesus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, não precisa andar os 90 quilômetros com aquele conga ardido no pé. O pé chegava a ficar branco, pastor, assim, ó, a pele estava quase derretendo. E você chegava lá, ainda tinha que pedir esmola em 7 casas e depositar no pé da santa e beijar a fita. Eu acho que aquela fita acabou me contribuindo para criar anticorpos, porque preta. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que todo o que? Inclusão, nele crê, facilidade, não pereça, livramento. Livramento. A nossa salvação nos tirou da condenação eterna. João 3,16 nos revela esse livramento. E nós precisamos carregar isso para as nações, para as pessoas. Mas tenha a vida eterna prêmio. Deus, origem, amou, essência, o mundo, abrangência, de tal maneira, intensidade, que deu generosidade, seu único filho, preço, para que todo o que, inclusão, nele crê, facilidade, não pereça, livramento, mas tenha vida eterna, recompensa. Alargou o espaço da sua tenda nessa noite. João 3,16 tem muito mais conteúdo do que esse que a gente está falando aqui, nesse pequeno tempo. Mas é disso que Jesus está falando para a sua igreja. Saia do ostracismo, saia daquela condição mental, rotineira e cotidiana e avance para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem uma carreira proposta para nós como igreja, multigeracional. Nós vamos correr todos juntos. Eu espero, assim, meu propósito é jogar bola até os 70 e dos 70 a 90 fazer motocross, uma coisa mais leve, assim, para não... Correrão e não se cansarão, é a promessa da palavra. Amém, queridos? Eu vou te mostrar os 2 vídeos aqui para a gente depois passar para um tempo de oração, que você precisa responder para Deus isso, tá? O Bíblia em Cada Casa é uma ideia muito singela, onde nós entendemos o seguinte: a palavra diz que o homem natural não cogita das coisas de Deus. Então não adianta esperar que ele por si só vai vir sozinho para a igreja. Por si só vai chegar, preciso me converter. O homem natural não cogita das coisas de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ser pregada. Ela é viva e eficaz. O homem natural não cogita das coisas de Deus. Não bastasse isso, a palavra diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento do incrédulo. Então, igreja, nós precisamos ir de casa em casa. Quando eu comecei a fazer a leitura do porquê de casa em casa, eu tive a visão como se fosse um grande rio. E a nossa vida de missões até hoje é o seguinte: nós estamos aí, igreja de um lado, igreja de outro, nas barrancas do rio, todas as missões evangélicas, aí vem o pecador à deriva ali, né? Meio daquele entulho, aquela coisa errada toda, e nossas iniciativas são cordas e são boias que a gente fica jogando para dentro, madeira, não segura, filho, segura, aguenta aí. A gente traz esse cara para a barranca do rio, a gente consolida ele, a gente limpa, a gente lava, a gente ensina, doutrina ele. Mas quando você olha, tem 50, 60, 70 morrendo todos os dias. Todos os dias. Então parece que é quase ineficiente. Enquanto nós estamos aqui, salvando alguns, o mundo aí fora, você vê, a mídia é erotizante. Crianças pequenas são erotizadas. É quase uma concorrência desleal. A violência, o número de divórcios
Então, enquanto a gente está consertando a vida de um casal aqui, num aconselhamento que leva semanas, meses e às vezes anos, 5, 6, 7, 8 famílias se tornam disfuncionais lá fora. Então eu pensei, a Bíblia em Cada Casa, ela nos oferece então a condição de tentar ver quem é que está jogando esse povo dentro da água. Quem é que está jogando esse povo no rio? E ao invés da gente ficar pescando eles só aqui, vamos continuar fazendo nossos teatros, nossas músicas, nossas adorações, nossas inserções ou intervenções no meio da sociedade, mas vamos procurar ganhar vantagem sobre isso, chegando nos lares antes da menina engravidar, chegando nos lares antes do menino fumar o primeiro baseado, chegando nos lares antes do pai sair de casa, abandonar os filhos. E eu chamo isso de rio acima. Rio acima é quando nós vamos lá na fonte, a família, já que a expectativa é que em nós, e nos foi passado que esse DNA de Abraão está em nós, seriam benditas todas as etnias ou todas as famílias da terra. Então nós precisamos chegar às famílias antes da mídia. Nós precisamos chegar à família antes que a coisa desande. E o Bíblia em Cada Casa é isso, um exemplar que a Sociedade Bíblica nos faz por R$3. Você pode comprar direto da Sociedade Bíblica, pode fazer isso aqui em Serra, junto com outras igrejas, pode fazer em bairro, pode fazer onde você quiser. Mas a gente vai nas portas não para folhetar a Bíblia, nós vamos na porta para ser ouvidos. Oi, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Eu estou aqui, eu tenho um presentinho para vocês, tem algum motivo de oração? Queridos, você vai escutar 1h30 de confissão só nessa abordagem. As pessoas precisam falar, as pessoas querem compartilhar. E ninguém quer escutar suas histórias e seus dramas. Os parentes já estão por aqui. Aí você chega lá à igreja e você é ouvido. Ela fala. Chegou em Caldas Novas, num dos locais, eu cheguei numa esquina, a irmã falou, aqui nós já somos crentes. Mas aquela casa verde lá, tem o seu Manuel, a coisa do seu Manuel está feia. O filho dele, a filha morreu num acidente de trânsito e o filho está nas drogas. Eu, igreja, chego lá, oi, sou Manuel, tudo bem com o senhor? Deixa eu te falar, rapaz, fiquei sabendo do acidente da sua filha, coisa triste, mas me conta, como é que foi, qual é a idade dela? Onde é que eu estou? No portão? Não, estou na alma do seu Manuel, estou no coração do seu Manuel, eu estou na história do seu Manuel. E eu não estou ali estrategicamente para falar, eu vou abrir uma conversinha aqui, depois eu vou levá-lo para Jesus. Eu estou realmente interessado, porque eu tenho empatia com o seu Manuel, eu quero ter a dor do seu Manuel, eu quero chorar com ele, legitimamente, e legitimamente levá-lo a uma confissão a Jesus, porque Jesus é a cura para aquele coração despedaçado. Então, é isso que nós vamos fazer, batendo de porta em porta, tá bom, queridos? A Bíblia em Cada Casa é uma ordenança que Deus nos deu, a princípio, humanamente falando, é uma utopia. São 5.273 municípios no Brasil, nós alcançamos 37 agora, completando esse final de semana, são em torno de 142 a 145 mil Bíblias distribuídas. Segundo o IBGE, são 4 habitantes por casa, então esses 145 mil você multiplica por 4 aqui embaixo, e lá no sertão nordestino, de 6 a 9, média de 6 a 9 habitantes lá no sertão. O pastor Jonathan mapeou 60 cidades com menor índice IDH e menor índice de evangelismo, presença da igreja, e nós estamos pegando 30 dessas cidades, recolhendo Bíblias aqui no sul e fazendo as excursões, indo para lá, reformando Capril, pintando escola, construindo igreja, limpando casas, que esse é o nosso papel. A gente vai para lá, alguém não pode nos atender porque tem que fazer faxina naquele dia. Então, querida, nós vamos te ajudar a fazer faxina, depois a gente conversa. Uma ocasião, um senhor estava fazendo um telhado e eu me propus ajudá-lo, não falei nada. Jogamos telha para cima. Se você chegar a dar uma Bíblia, esse cara é um cidadão, quando ele descer. Você deu a Bíblia, não quero te incomodar e tal, Deus abençoe, ó, leia a palavra, viu? Deus te abençoe. Mas se você ajuda a fazer o telhado, esse cara desce, é um outro cidadão. E a palavra diz, a fim de que vejam as vossas
boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Tá bom? Se tiver na agulha aí, querida, solta para mim o Pedalando Nepal, que é aquele trabalho que era só uma ideia. Eu faço mountain bike e a gente junta ciclistas e nós fazemos todos os municípios de cidades que tem trilhas para a gente pedalar. Salvation tearing through the dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Kingdom come, see the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever lifted up from death to life. There's no fear in love and no darkness in His endless light. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora o vídeo de 2013, quando a gente deu o pontapé inicial da Bíblia em cada casa. Foi lá em Caldas Novas, 20 mil casas, de 9 da manhã às 4 da tarde. E o que é interessante, queridos, que 10.300 Bíblias foram doadas por jocumeiros. Porque nós não queríamos começar nada que não nos custasse alguma coisa. Então essas primeiras 10.300 Bíblias do movimento A Bíblia em Cada Casa foi levantado com missionários dentro da missão. Esse vídeo está no YouTube, se você quiser mostrar para a sua comunidade, para o seu grupo, para a sua célula, orar sobre isso, você pode baixar lá também. A Bíblia em Cada Casa. Não é uma Bíblia em cada casa, tá? Tem um outro projeto chamado Uma Bíblia em Cada Casa, é um projeto de uma denominação que começou depois e quis fazer um projeto próprio. É A Bíblia em Cada Casa. Dente de leão quando o vento leva, vai aonde a flor não consegue ir. Assim é a palavra de Deus a luzir no coração daquele que se entrega. O dente de leão quando o vento leva, vai aonde a flor não consegue ir. Assim é a palavra de Deus a luzir no coração daquele que se entrega. A palavra
chuva que rega a vida, renova a esperança, traz as boas novas do reino que virá. Mas já está aqui. De porta em porta, de cidade em cidade, uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. De uma Bíblia em cada casa. Uma Bíblia em cada casa. De porta em porta, de cidade em cidade, uma Bíblia em cada casa. Cristo nos deu, nos prometeu. Quando o leão de Judá levanta, ungido como rei pelo Senhor, derrama a sua mensagem de amor no coração daquele que se quebranta. No coração daquele que se quebranta. No coração daquele que se quebranta. Olharei para o teu santo templo. Glória a Deus. E glorificarei o teu nome, por causa do teu nome e da tua palavra, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Você quer ser resposta, queridos? Quer ser resposta? Fica de pé no seu lugar e o pastor vai tomar o microfone e apresentar você diante do Senhor. Deus os abençoe, um prazer imenso estar aqui com vocês durante esse fim de semana. O que nós poderíamos dizer nesta noite, depois de ouvirmos um final de semana de missões? Continuo sendo o mesmo, digo sim para o Senhor, entrego a minha vida de forma incondicional para Ele, vou ser útil ao reino do Senhor, vou sair do meu umbigo, vou fazer missões. Pastor Wellington falou nesta noite de, quem sabe você entrou aqui e nunca tomou uma decisão por Jesus. Alguma coisa assim o senhor falou, não foi? E quem sabe tem alguém aqui que realmente nunca tomou essa decisão por Jesus, mas gostaria de tomá-la. Esse Deus que deu o seu Filho, que amou de tal maneira para aquele que crê, aquele que acredita que Ele morreu por você, pelos seus pecados. Você hoje quer tomar uma decisão, gostaria de entregar sua vida para Jesus, mudar a sua história? Se tem alguém aqui, levante sua mão e nós queremos orar por você. Alguém que veio aqui para fazer isto, que veio aqui com um projeto além. Tem uma pessoa lá atrás. Muito obrigado, Deus te abençoe. Há mais alguém que veio aqui para isto? Hoje eu vou à igreja e eu não sei quem vai pregar. Eu quero ter um compromisso com Jesus. Há alguém mais aqui? Nosso tempo está avançado e nós não temos muito o que esperar. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho e essa palavra lhe incomodou e você hoje gostaria de fazer um compromisso com o Senhor, restaurar a sua fé, restaurar a sua caminhada com Jesus? Levante a sua mão e nós queremos abençoar e orar por você no nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Nós queremos convidar este moço que veio, que levantou sua mão para vir à frente. E se você está afastado do Evangelho, saia do seu lugar. Se você, quem sabe você se afastou hoje, você disse assim, hoje eu vou me despedir da igreja. Venha para cá porque o Senhor quer que você continue produzindo frutos para a glória de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Giovanni veio hoje para entregar a vida dele pela primeira vez a Jesus. Só isso.
Só isso vale toda a conferência. Ore comigo, Giovanni. Ore assim, dizendo: Senhor meu Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso os meus pecados. Te peço perdão por até agora ter tentado, pela minha própria vontade, meus caminhos, encontrar o Senhor. Mas hoje eu me rendo a Jesus Cristo e o recebo em meu coração como o meu único Senhor, meu único Salvador, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos este dia, o dia do nascimento de Giovanni, Senhor Deus, o dia de transformação, de mudança, o dia em que seu nome está sendo arrancado do inferno, Senhor, do livro de registro do inferno, e o seu nome sendo registrado no livro da vida eterna, Senhor, daqueles que andarão com o Senhor, terão a recompensa, o destino da vida eterna, Senhor Deus, onde glorificará o Senhor para sempre. Nós o abençoamos com a bênção da salvação, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Giovanni, Deus te abençoe. Pode acompanhar esse moço, ele vai anotar seu nome e nós vamos acompanhar você. Eu gostaria de orar por você, mas gostaria de pedir a você que primeiro orasse por si mesmo. Amém? Feche seus olhos e pense nesta palavra, neste amor de Deus. Qual tem sido a abrangência deste amor na sua vida? Deus viu o mundo todo, mas você pessoalmente, qual é a contribuição que você tem quanto a esta abrangência? O que você tem feito? A partir de hoje, o que vai mudar na sua história? Senhor, hoje nós entregamos a Ti o nosso coração e nós clamamos para que o Senhor mude a nossa história. Nós temos orado, Senhor, para que o Senhor comece um novo momento na vida desta igreja. Um momento que nós paremos de olhar para os nossos problemas, para as nossas crises, para os nossos desempregos, para as nossas disfunções, e olhemos para os outros que estão desesperadamente disfuncionais. Estão sem Deus, sem destino, sem vida, e comecemos a fazer missões de coração, de alma, por obediência, por amor ao Senhor, por entender que esta é a nossa principal razão de vida na terra. Por favor, Senhor Deus, entra na nossa história, na história desta igreja, para a Tua glória e para o Teu louvor. E agora, Senhor, despede-nos debaixo da Tua paz, leva-nos para os nossos lares, faz uma obra especial e sobrenatural no nosso coração nesta semana, que nós nos rendamos mais a Ti e nos santifiquemos mais para o Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo Wellington, pela palavra que ele nos ministrou. Obrigado pela vida do time, Senhor, da Fabrícia, por toda a sua equipe, o alcance e todos aqueles que se ajuntaram, danças, louvor, teatro, Senhor Deus, tantas pessoas envolvidas, voluntários. É difícil, Senhor, dar nomes. Paulo, Eliette, as missionárias que vieram contribuir nas oficinas ontem, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por todos aqueles que se envolveram nesta causa e nesta obra. Concede-nos, Senhor Deus, um coração agradecidos e que abençoemos estas vidas com mais alegria em nossos cultos missionários daqui para frente. Oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. No boletim você tem todas as nossas notícias, e eu só gostaria de compartilhar com você, pai de adolescente. O Zoom está vivendo um novo momento, e domingo que vem a gente compartilha nos 2 cultos essas mudanças. Nós temos lá fora uma cantina do
do nosso Ministério de Missões, o Alcance. Aqui, ó, o Juan está gritando aqui. É sorvete? Bolo missionário. Bolo missionário, aleluia. E tem mais alguma coisa lá? Torta missionária. Torta missionária. Refrigerante missionário. Refrigerante missionário. Cachorro quente missionário. Cachorro quente missionário. Deus te abençoe. Aleluia. Um abraço no seu irmão do lado aí. Tenham todos uma boa semana.